E se o fim do mundo tivesse bem mais perto do que a gente imagina? E a ciência, na verdade, estivesse nos distraindo disso? Essa é a ideia central de um livro, no mínimo intrigante. Hercólobos ou o Planeta Vermelho, de V.M. Rabolu. Hoje, a gente vai mergulhar nessa profecia e entender as ameaças que ela descreve e a solução, que é bem surpreendente. Olha, o autor V.M. Rabolu já começa com tudo. Ele abre o livro dizendo que escreveu com muito sacrifício deitado numa cama. Isso já dá o tom da coisa, né? Para ele, não é só uma teoria, é um aviso desesperado. Ele quer que a gente sinta o peso dessa urgência logo de cara. Então, que alerta é esse que precisou de tanto esforço para ser contado? A primeira parte do livro já entra de cabeça numa ameaça que, segundo o autor, a gente está ignorando completamente. E aqui está o primeiro pilar dessa profecia, a de que a ciência estaria nos enganando. Rabolo diz que os cientistas olham para o universo como se fosse um laboratório, um parquinho, mas que eles estão cegos para a verdade. Eles nos manteriam ocupados com mentiras científicas enquanto a verdadeira catástrofe se aproxima. E não é só um perigo, não. O livro fala de duas ameaças gigantescas e bem diferentes. Uma que vem lá de fora, do espaço, e outra que, pasmem, foi criada por nós mesmos. Vamos dar uma olhada? E esse slide aqui mostra o abismo que existe entre as duas visões. De um lado, o que seria a visão científica. Hercólobos é só um brinquedo, algo para ser estudado, talvez até atacado. Agora, olha o lado direito. Para o autor, é um gigante, 5 a 6 vezes maior que Júpiter. É o começo do fim. E mais, ele seria habitado e poderia se defender. A mensagem é bem clara. O que a ciência vê como um objeto, o livro vê como o apocalipse. E a chegada de Hercólobos não seria de uma vez só. Seria um colapso em 5 fases. Repara na escalada. Começa com a biologia, com epidemias que ninguém consegue curar. Depois, vira um colapso social, com fome e até canibalismo. Aí vem o planeta em si, com terremotos sem parar. E por fim, o colapso mental, a escuridão e a destruição total. É um desmonte completo da nossa realidade. Já a segunda ameaça, essa não vem do espaço. Segundo o livro, ela vem de nós mesmos. O grande perigo seriam os testes atômicos que a gente faz nos oceanos, uma ferida que a própria humanidade abriu no planeta. E o resultado disso seria uma reação em cadeia assustadora. Pensa só, passo 1, os testes criam rachaduras gigantes no fundo do mar. Passo 2, a água do oceano vaza e encontra o fogo, o magma lá do centro da Terra. Passo 3, isso gera tanto vapor, mas tanto vapor que o Sol simplesmente some do céu. E o último passo? Escuridão total, contaminação e o fim da vida. Uma destruição que começa com as nossas próprias mãos. Mas, enquanto a Terra estaria nesse caminho de destruição, o livro dá um pulo em outros lugares para mostrar como a vida poderia ser. A gente vai para Vênus e Marte, e olha, a diferença é gritante. Primeira coisa, esquece tudo que a gente vê em filme de ficção científica. Nada de monstros, aliens cinzas ou criaturas estranhas. O autor, que diz ter visitado esses mundos em viagens astrais, garante que a realidade é o oposto. Os seres de outros planetas seriam sábios, perfeitos, verdadeiros super-homens e super-mulheres. A comparação entre a Terra e Vênus aqui é como um espelho invertido. Em Vênus, não existe o dinheiro. As pessoas trabalham só 2 horas por dia porque as máquinas fazem o resto. Ninguém é dono de nada. É uma utopia. Até os relacionamentos são baseados em almas gêmeas e uma tal de castidade científica. Cada item é o exato oposto do que o livro descreve como a nossa sociedade, que seria obcecada por dinheiro e posses. Marte, por outro lado, é uma sociedade de guerreiros. Mas a guerra deles não é por território ou poder. Eles lutam contra o mal. Ponto. Apesar de serem mais fortes fisicamente que o pessoal de Vênus, eles vivem na mesma ordem, na mesma liberdade. São como guardiões, não conquistadores. Ok, o cenário apocalíptico, a gente entendeu. Mas e aí? Tem salvação? O livro diz que sim, mas a saída não tem nada a ver com construir abrigos ou foguetes. A salvação, segundo o autor, é totalmente espiritual. E o caminho para essa salvação é bem específico, viu? O texto bate o martelo, existem só 2 fórmulas, 2 técnicas que podem salvar alguém do cataclismo, e nada mais. Vamos ver o que são? A primeira fórmula é a morte do ego. Para entender, imagina o ego como uma árvore. Os nossos grandes defeitos, a raiva, o orgulho, a inveja, são as raízes grossas, aquelas bem visíveis.
Mas o que alimenta essa árvore de verdade, o que a mantém viva, são os pequenos detalhes do dia a dia. Aquele pensamento maldoso, aquela pontinha de impaciência, são as raízes fininhas, e é nelas que o trabalho tem que focar. E como se faz isso na prática? O livro ensina um processo de 3 passos, que tem que ser feito o tempo todo. Primeiro, autoobservação. Fica de olho nos pensamentos e sentimentos para pescar um desses defeitos. Assim que identificar um, por menor que seja, vem o passo 2, que é fazer uma petição. Você pede à sua mãe divina interior uma força dentro de si para desintegrar aquele defeito. Não é um ritual, é um trabalho de vigilância constante. Agora, a segunda fórmula. E ela começa com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez. Alguma vez já sonhou com alguém que já se foi há anos? Ou com lugares que nunca pisou na vida? O autor usa essa experiência universal dos sonhos para introduzir a gente no que ele chama de plano astral. A lógica é a seguinte: os sonhos já são uma viagem para o plano astral ou a quinta dimensão. A diferença é que a gente faz isso dormindo, de forma inconsciente. O pulo do gato seria aprender a fazer essa viagem de propósito, conscientemente. E a chave para isso? Mantras, que o livro chama de palavras mágicas, para sair do corpo quando quiser. E o livro dá mantras bem específicos, com instruções de como pronunciar, como Lahas, que seria algo como Lilazahas, Has, que seria um som meio sibilado. E também Faraon, Faraon, Faraon. A técnica é relaxar, mentalizar o mantra e quando sentir um estado diferente entre o sono e a vigília, é a hora de se levantar com o corpo astral. E todo esse trabalho, toda essa prática, nos leva ao grande final da profecia, a chamada colheita final. O que acontece com quem seguiu esse caminho e com a imensa maioria que, segundo o livro, não vai seguir. E aqui, o veredito é bem duro. O livro afirma que a justiça divina já nos considera uma colheita perdida. O que isso quer dizer? Que a salvação não seria para todo mundo. Pelo contrário, apenas um grupo muito pequeno, os que realmente fizeram esse trabalho espiritual, seriam colhidos, ou seja, resgatados. E o resgate não é uma metáfora não, é descrito de forma bem literal. Naves interplanetárias, aquelas dos outros mundos, já estariam preparadas para buscar os escolhidos um pouco antes do fim de tudo, levando eles para um lugar seguro. É o ponto onde a espiritualidade mais profunda encontra a ficção científica mais clássica. A narrativa de Arcolubus, então, é um sistema completo. Ele aponta um problema, prevê uma catástrofe e oferece um caminho bem definido para a salvação. Independentemente de se acreditar ou não nas profecias, a existência de um texto assim levanta uma questão fascinante, né? O que o apelo de histórias como essa revela sobre a nossa busca por respostas, principalmente quando a gente sente que está vivendo tempos de crise? Fica aí a reflexão.